Porque às vezes eu tenho assim uma certa birra quando as pessoas falam em discutir a relação. Falei, gente, relação não é para ser discutida, é para ser vivida. Ah, então DR não. DR não é solução. DR não é solução, porque DR, sabe o que acaba? Acaba em uma briga até maior. E, por exemplo, não mais do que 1 hora de conversa. Quando a conversa começa a esquentar um pouco, quando começou a falar da cunhada já, você está igual a sua irmã, você está igual não sei quem, assim. A sua mãe. A sua mãe. Você está falando igualzinho a sua mãe, já está na hora de parar. Porque já extrapolou, sabe? Já extrapolou o celular e foi passar para longe. Então, é a hora que começam a se machucar, né? Então, a gente precisa saber também. Conversar é ótimo, é bom conversar, mas discutir... Você vê que é engraçado? Ninguém fala, vamos conversar a relação. Não, fala discutir a relação. Isso supõe o quê? Que um vai falar mais forte e o outro vai ter que acatar, né? Já é predisposição para briga, exatamente, né? É predisposição para briga e para alguém ganhar a briga. Sim. E não é isso. A nossa conversa tem que chegar a acordos que são desacordos, porque é um acordo para assim, então tá bom, você pensa assim, eu penso assim. Então, nós não vamos confundir a cabeça dos nossos filhos sobre isso. Então, vamos escolher quem é que educa nesse aspecto, quem é que educa nesse outro aspecto. É então, possível fazer isso, então? É possibilíssimo fazer isso. Mas precisa ter um acordo, Porque a gente tem 50%, né? 50% de obrigação de educar bem o filho e tudo isso. E às vezes se preparou mais para isso. E o marido nem sempre. E outras coisas do marido também. O marido é homem. Então, assim, eu tenho 3 filhos homens. Então, assim, a parte da hombridade, da masculinidade, ele passa muito melhor do que eu. Sim. Né? Então, a gente também tem que saber fazer essa... Senão a gente se arvora como ainda mais eu que sou especialista em família, não sei o quê. Então parece assim que minha família tinha que ser perfeita, né? E não é assim. Não é assim. Então a gente tem que muita calma nessa hora, porque a gente não pode achar que o outro não sabe nada, né? Legal isso, muito legal. Não sabe nada. Não, ele tem coisas para colaborar. Por exemplo, meu marido era mais liberal, com pegar carro e não sei o quê, antes de tirar carta, não sei o quê. E eu, às vezes, fechava um olho, às vezes 2. Porque naquele momento não convinha, sabe, desautorizar ele ali. Mas depois a gente conversava, acho melhor não, né? Puxa vida, tá. Depois a gente chegava num acordo. Mas aí que tá, a gente precisa saber o momento, porque desautorizar o outro... Isso é muito feio, né? É o pior negócio. Porque o filho fica sabendo quais são as 2 facções que tem em casa. E aí ele joga com isso. Joga com isso. Ele vai ou para cá... Porque de bobinhos ali ninguém tem nada. Ninguém tem nada. A criançada está internada. E a gente vai aprendendo isso com a vida, na verdade. Vai aprendendo isso com a vida e vai vendo que assim, que essa perfeição que a gente almeja quando a gente casa. Na minha casa não vai ser que nem a minha mãe fazia. Na minha casa vai ter tudo não sei o quê. Logo você já percebe que na sua casa também acontece um monte de coisa. Não, você sabe que meu casamento foi melhorar mesmo quando eu saí desse mundo cor-de-rosa, de novela. Era noveleira, Dorita. Nossa senhora, eu era muito noveleira. E, assim, essas coisas muito fantasiadas, né? Muito o mundo ideal, a coisa idealizada, romantizada. Então, eu tinha isso. Nossa, eu era muito ingênua, imatura, boba, né? E aí, foi melhorar mesmo quando eu comecei a comer saco de sal, entendeu? Junto com meu marido e ver que, poxa, se eu continuasse naquela coisa idealizada, justo o que a gente estava falando antes, de esperar demais da relação, de contar demais com isso, porque justamente eu era tão perfeccionista comigo que, então, eu projetava aquilo no outro e projetava aquilo na nossa relação. Sim. Era o caos, Dorita. Verdade, é o caos. Então, assim, o meu marido também tinha várias questões, mas eu tinha as minhas e elas eram sérias, porque era um mundo cor-de-rosa idealizado que não existe. Exato, exatamente. Não existe.